Então, pessoal, nessa parte da aula, tá, nós vamos falar sobre os materiais metálicos, tá? Materiais metálicos que aparecem muito na construção civil, tá? Não necessariamente de uma forma que a gente traga uma referência inicial assim muito clara, tá? Mas ele se apresenta de diversas formas, muitas vezes de forma complementar. Tá? Ele pode ser, por exemplo, ferramentas de trabalho, né? E a gente sabe, né, que pela aquela história que eu falei para vocês, né, do desenvolvimento das tecnologias da evolução humana, né? Então todas as ferramentas passaram a ser transformadas por materiais, né, que assumissem qualidades adequadas. Então, nos metais, como ele tem uma condição de conformação bastante interessante, então ele consegue, e também, além da conformação, possui uma resistência bastante interessante, então ele pode assumir diversas formas, e por essa característica, ele é muito utilizado, né, no mundo das ferramentas. Tá? Mas aí, nós temos outras formas de apresentação. Nós temos também os perfis metálicos, né, aqui na estrutura metálica, né, mas poderia ser também com o drywall, né, os complementos aí do drywall, né, nós temos as telhas metálicas, né, os perfis para fabricação de esquadrias e estruturas, nós temos aqui os parafusos, né, que são complementos aí muito utilizados, nós temos aqui metais que aparecem também em instalações, tá? Instalações aqui, nesse caso aqui, hidráulicas, né? Nós temos também a figura do cabo de aço, tá? E nós temos esse material aqui. Alguém sabe me dizer que tipo de material é esse? Qual é o nome dele? Pode ser pela marca. Vamos lá? Alguém se habilita? Ele tem características muito importantes para aplicação dentro do concreto armado. Tá, pessoal? Alguém se habilita a falar o nome dele? Vamos lá? Bom, até um tempo atrás, tá, tinha uma marca que se chamava, né, que era muito famosa com os comerciais, né, e aí aparecia GG50, né, isso é a marca, né, mas aí o nome desse material aqui, tá, é o aço tipo CA, tá, CA de concreto armado, e aí ele tem a designação numérica, tá, que dá outra característica do aço, tá. Então, esse aço ele é muito utilizado na construção civil, tá? Porque ele tem características propícias para aplicação no concreto, né? Como eu falei para vocês, né? O concreto ele é um material com características muito boas, né? Principalmente relacionadas à compressão, mas ele encontra fragilidades na tração. Então, é por esse motivo que o aço utilizado na construção civil, ele tem essas reentrâncias aqui, tá? Quando ele tem essas reentrâncias aqui, o que é que acontece? Ele faz com que o concreto envolva toda essa parte, tá? Esses altos e baixos aqui, tá? Fazendo com que haja um comportamento monolítico. Tá? É importante que a estrutura do concreto armado ela funcione como uma estrutura monolítica, porque o concreto ele tem que estar agarrado à barra para que a barra exerça a sua função de tração, dando aí, né, ao conjunto, né, o efeito esperado. Tá? Resistir aos esforços de tração e fazer com que o concreto ele resista aos esforços de compressão. Então, como o aço aí ele é um material relativamente mais caro, tá? Ele acaba aí, né, cumprindo aí a sua tarefa, tá? De uma maneira bastante reduzida. Bom, mas os materiais metálicos, tá? Eles aparecem de diversas formas, tá?
Hoje os materiais metálicos, eles têm aparecido muito na construção civil de uma forma de pré-fabricados, tá? Pré-fabricados principalmente nas fachadas, de confecção de fachadas. Então, existe uma tipificação de construção, tá? Que é propícia para o desenvolvimento desse tipo de mecanismo, tá? De tal forma que você faz toda a parte estrutural em concreto armado e aí você constrói, né, toda infraestrutura de fechamento fazendo uso de tecnologias semelhantes a essas que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que aqui está translúcido. Isso aqui, pessoal, é metal, tá? Microfurado. Tá? Perceba que ele é uma fachada como essa, que por fora você vê assim, mas por dentro você visualiza isso aqui. Tá? Então, a fachada microfurada. Tá? Pode aparecer também como solução para combate aí, as irradiações solares. Tá? Então, aqui, por exemplo, poderia ser uma área submetida aqui ao sol das radiações do período da tarde, tá? Então, como artifício, foi utilizado aqui esse mecanismo, tá? Para diminuir a insolação aqui nessa área. Então, aqui também, de modo semelhante, a mesma solução técnica, tá? A adoção do brise, tá? Aqui o brise na vertical, né? Aqui na horizontal, tá? De tal forma que o princípio é o mesmo. Tá? Também, né, nos forros, né? Forro metálico também. Tá? Então, ele pode ser utilizado como forro, tá? Como questão decorativa, né? Então, ele também pode aparecer bastante aí nessa condição. Nós temos também para o acabamento de fachada, tá? Eu particularmente gosto bastante desse tipo de material, ele é conhecido como aço Cortem. Ele é um tipo de aço, tá? Que ele cria essa coloração um tanto avermelhada, tá? Que é basicamente uma proteção ferruginosa, tá? Então ele cria a ferrugem para se proteger. Então é controlado isso aqui, tá? Então ele não carece de pintura, ele cria essa coloração bem bonita, tá? Que é uma coloração de proteção. Tá? Então, esse tipo de material, ele é um material muito utilizado por arquitetos, tá? Para fins de decoração, tá? Criação de peças decorativas também. Então, realmente é um material, né, que tem um campo de aplicação bastante grande, né, quando tem o interesse aí, né, do design arquitetônico. Tá? Um outro material que aparece bastante nas construções, tá? Nas construções como a gente conhece hoje, tá? É a questão do ACM. Tá? Então, ACM são placas, né, normalmente de alumínio pré-pintado, com uma parte emborrachada, tá? Que ele é fixado às fachadas, tá? Para fins de acabamento, tá? De uma forma planejada, tá? De tal forma que você consegue dar um acabamento bem bonito à sua fachada. Tá? Então, ele pode ser de alumínio, mas aí ele pode assumir também outros tipos de acabamento. Então, aqui, por exemplo, são chapas, tá? De cobre. Tá? O cobre também é um material bastante decorativo que apresenta outros tipos de coloração, não só aquele que a gente conhece, né, que é semelhante a isso aqui, né, que é acobreado, né, por conta do nome, mas ele pode assumir também esse tipo de coloração aqui. Tá? Então, perceba que os metais aí, né, a depender da criatividade e do domínio aí de quem define, tá? Pode ser utilizado como realmente uma boa alternativa, né? O aço ele é um pouco mais caro, né, do que outros acabamentos, mas ele tem um acabamento estético bem interessante, né? Aliado à técnica de colocação, ele pode assumir também uma velocidade mais interessante até do que se você tomasse outro tipo de decisão, tá? Então,
pensem bem, porque fachadas, né, ultimamente tem realmente se transformado aí na primeira visualização da empresa, tá? Então, acaba atraindo os clientes por conta do desenvolvimento das fachadas, tá? Então, os materiais metálicos, tá? Os materiais metálicos são substâncias orgânicas, tá? De origem mineral. Então, a gente extrai o minério da natureza, tá? E transforma o minério, né, nos elementos que a gente conhece, né? O ferro, o alumínio, o cobre, o titânio, tá? Entre outros, tá? E aí a gente mistura, tá? Os materiais metálicos com materiais não metálicos, como carbono, nitrogênio e oxigênio, tá? Em quantidades relativamente pequenas, formando um composto, tá? Esse composto, né, vai ser justamente aí os nossos materiais, tá? Então, dos materiais, nos metais e nas ligas, tá? Os átomos estão arranjados de uma maneira muito ordenada e, em comparação às cerâmicas e aos polímeros, são relativamente densos. Então, percebam que essa forma estruturada e organizada e ordenada dos átomos faz com que haja, né, uma organização melhor, tá? Fazendo com que o material ele seja mais denso do que os outros, ok? Em relação às características mecânicas, tá? Eles também apresentam excepcionais resultados, né? Eles são bastante resistentes, né? Embora apresentem certa ductilidade, né? E aí a questão da liga, né? É que a gente consegue manter a ductilidade dentro dos padrões que o projeto requer, tá? E possuem uma resistência à fratura bem interessante, né? Então, vocês viram nos gráficos que eu mostrei a vocês, eles possuem aí uma resistência relativamente bastante elevada, tá? Então, por isso, tá? Por essas características é que a gente consegue, né, ter como uma boa alternativa, né, o uso dos metais dentro da construção civil. Bom, vamos falar rápido sobre as propriedades dos metais, tá? A gente já tinha comentado algumas, tá? Mas aí a gente fala novamente. Então, ele possui um brilho metálico quando polido, certo? Já tinha explicado que é da natureza dos metais ele tentar voltar para o estado de opacidade, tá? Mas quando ele é polido, ele possui um brilho metálico bastante intenso. Ele possui condutividade térmica e elétrica bastante elevada, tá? Tudo isso por conta da presença dos elétrons livres, tá? Que a gente ainda vai estudar isso um pouco mais adiante, tá? Mas essa condutividade térmica e elétrica é devido à presença de elétrons livres, tá? Nas últimas camadas de valência, tá? Que existem nas ligações que tipificam esse tipo de material, tá? Que é a ligação do tipo metálica, e por esse motivo, por essas características, que ele encontra aí um rol de utilização bastante acentuado aí nessa área, né? Então, a gente tem, por exemplo, os condutores elétricos, né? A gente tem o cobre, o alumínio, né? São os mais utilizados, né? E aí também, para quando a gente quer fazer algum tipo de condutividade térmica, né, como a fabricação de panelas ou de coisas correlatas, né, então os materiais metálicos têm grande preferência. Como a gente viu, ele possui densidade elevada, né, por conta da organização dos átomos, né, então ele tem peso bastante elevado, tá? Ponto de fusão e ebulição bastante elevado, também uma questão relacionada à tipificação da ligação metálica que constitui aí os metais, tá? Então, fazendo com que os átomos eles resistam bastante, tá? A questão da fusão, tá? Então, ele mantém os átomos unidos, tá? Fazendo com que ele assuma valores bastante elevados.
Bom, a gente já tinha falado, né? Ele possui resistência à tração muito elevada, também por essa relação da força da força de ligação metálica, tá? Que mantém os átomos unidos. Então, ele segura, né? Os átomos, tá? Permanecem unidos, fazendo com que aí ele resista a todos os esforços que forem condicionados a ele. Maleabilidade, né, que é a capacidade aí, do material de se reduzir a chapas e a lâminas muito finas, tá? Que também é uma relação aí muito relacionada aí com a questão atômica, tá? E aí a gente sabe também que a maleabilidade ela tem a ver com a ductilidade, né, que é uma coisa parecida, tá? Mas não é a mesma coisa, ok? E aqui eu falo aqui do ouro, tá? Porque o ouro é um dos metais mais maleáveis que a gente conhece, tá? Então realmente o ouro ele consegue realmente assumir patamares de finura e ductilidade bastante extensos, tá? Então a ductilidade, tá? Ele é a capacidade de se produzir fios, tá? Então você tem a condição de pegar o material e de esticá-lo, né, fazendo com que ele desenvolva fios. Então, só por curiosidade, eu coloquei aqui, ó, 1 grama de ouro é possível você obter um fio finíssimo de cerca de 2 quilômetros. Então, perceba que ele tem uma ductilidade muito elevada. Bem, pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui apenas para a gente testar a capacidade de entendimento de vocês sobre o gráfico que vocês estão vendo, que é referente ao mesmo material, tá? Tanto que ele possui aqui o mesmo coeficiente angular, ou seja, o mesmo modo de elasticidade, tá? Só que ele está sendo condicionado aqui a temperaturas diferentes, por isso que ele apresenta 3 comportamentos diferentes. Mas a princípio apenas para a gente treinar o entendimento de vocês. Então classifique como sendo baixa ou alta o material em relação à resistência, ductilidade, resiliência e tenacidade. Então vamos começar pela leitura desse primeiro gráfico, né? Então percebam que em relação aos demais ele resiste altos níveis de tensão, tá? Então ele em relação à ductilidade, percebam que ele não alonga muito, né? Depois da fase elástica, né? Então ele tem uma baixa ductilidade. Em relação à resiliência, a gente sabe que a capacidade que o material tem de absorver energia na fase elástica, tá? Vendo por outra análise, é a área formada pelo gráfico até o seu desenvolvimento de deformações elásticas, então essa parte reta aqui do gráfico, né? Então percebam que em relação às demais ela pode ser considerada como alta, tá? E na tenacidade, tá? A gente não tem maiores informações, mas como a gente sabe que é a capacidade de absorver, que o material tem de absorver energia até a sua ruptura, então vamos considerar aqui como sendo baixa, né? Já que tem aqui essa outra aqui que essa área aqui que acaba sendo maior do que essa daqui, ok? Bom, em relação à condição B, né? Em relação à resistência, vamos classificar aqui como sendo intermediária, né? Em relação à resistência. A ductilidade, percebam que ele é uma ductilidade, vamos considerar aqui intermediária, né? já que ele alonga bastante, né? Em relação à resiliência também, né? Já que ele seria aqui essa área formada aqui pela parte reta, né? Onde desenvolve as deformações do tipo elástica, tá? E em relação à tenacidade, vamos considerar alta, né? Já que essa área aqui formada aqui pelo grafo do material até a sua ruptura é bastante grande. Em relação à última condição, né? Então
o material aqui desenvolve tensões relativamente baixas, né? Uma ductilidade alta, né? Uma ductilidade bastante alta, né? Uma resiliência muito baixa, né? Aqui, e em relação a tenacidade, que seria a área formada aqui até a sua ruptura, então também vamos classificar aí como baixa, tá? Mas na verdade as respostas é só para a gente ter o entendimento inicial daquilo que a gente consegue interpretar das informações do gráfico, ok? Bom, eu coloquei aqui uma observação, tá? Justamente para que vocês tenham esse entendimento. Então, uma liga de alta resistência e muito frágil pode ser tão útil quanto uma liga maleável com resistência baixa. Então, percebam que essa condição aqui, né, que é a da liga de alta resistência e frágil, né, já que ele tem baixa ductilidade, né, de repente ela é uma condição ruim, né, acredita-se até que uma das teorias relacionadas aí com o Titanic, né, é que foi desenvolvido com material que se rompeu, né, quando passou por um resfriamento bastante intenso, né, de águas muito geladas, fazendo com que o material, né, ele realmente sofresse uma alteração muito grande em relação à ductilidade. Ok? Outra coisa que vocês precisam saber, tá, é que esse gráfico tensão-deformação, tá, ele pode assumir comportamentos diferentes a partir do incremento de carbono na sua composição, tá? E aí o que é que vocês estão percebendo aqui, ó? Na condição A, para B, para C, para D. Então, nós percebemos aqui que a gente está aumentando aí a condição da quantidade de carbono, e o que é que vocês estão percebendo aí em relação ao comportamento do material? Em relação à resistência, por exemplo, ele está aumentando a sua resistência, na verdade, a sua ductilidade está sendo diminuída com o aumento do incremento aí, do carbono. A resiliência, que seria a área formada aqui pela parte reta aqui do material, né? Na sua deformação elástica. Então, ela está aumentando, né? À medida que você vai aumentando o percentual do carbono, a resiliência ela está aumentando, né? E em relação à tenacidade, percebam que a área ela está cada vez mais, né, diminuindo, tá? Então, essa percepção é que eu gostaria de trazer para vocês.